Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 19, 18 de maio de 1926. Assim como a Virgem, para obter o suspirado Redentor e concebê-lo, teve que abraçar tudo e fazer os atos de todos. Assim, quem deve obter o Fiat Supremo deve abraçar a todos e responder por todos. Estava a meditar no santo querer divino, e enquanto eu tinha girado por todas as coisas criadas, para selar nelas o meu amo-te, a fim de que onde quer que fosse, e sobre todos ressoasse o meu amo-te, para corresponder ao meu Jesus pelo seu tanto amor, cheguei a esse ponto de corresponder ao meu Deus por todo aquele amor que teve no ato de ficar concebido no seio da Mãe Celestial. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, minha inseparável mamãe, para conceber a mim, o Verbo Eterno, foi enriquecida de mares de graça, de luz, de santidade, pela Majestade Suprema. E ela fez tais e tantos atos de virtude, de amor, de oração, de desejos e de ardentes suspiros de superar todo o amor, virtude e atos de todas as gerações que se necessitavam para obter o suspirado Redentor. Então, quando vi na soberana Rainha o amor completo de todas as criaturas e todos os atos que se necessitava fazer para obter o suspirado Redentor. E todos os atos que se necessitava fazer para merecer que o Verbo fosse concebido, encontrei nela a correspondência do amor de todos, nossa glória reintegrada, e todos os atos dos redimidos, até aqueles a quem a minha redenção devia servir de condenação, por sua ingratidão. E então meu amor fez o último desabafo e fiquei concebido. Por isso, o direito de nome de mãe para ela é connatural, é sagrado, porque ao abraçar todos os atos das gerações, substituindo-se por todos, aconteceu como se a todos tivesse parido a nova vida desde suas entranhas maternas. Agora você deve saber que quando fazemos nossas obras, a criatura que é escolhida e à qual é confiada a obra, devemos dar-lhe tanto amor, luz, graça, que possa dar-nos toda a correspondência e a glória da obra a ela confiada. Nossa força e sabedoria não se colocariam desde o princípio de uma obra nossa no banco da criatura
como em ato de falhar. Assim que na criatura que é chamada como ato primeiro, nossa obra deve ficar segura nela, e nós devemos resgatar todo o interesse e glória equivalente à nossa obra confiada a ela. E ainda que depois nossa obra fosse comunicada às demais criaturas, e por sua ingratidão estivesse em perigo de falhar, para nós é mais tolerável, porque a quem foi confiada no princípio, nos fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Eis porque tudo demos e tudo recebemos dela, a fim de que todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro, e por seu meio nossa glória completada e nosso amor correspondido. Que homem sábio coloca o seu capital num banco que está prestes a falir? Primeiro se assegura, e depois confia em seu capital, mas pode ser que com o tempo se desfaça. Isto não pode lhe fazer grande dano, porque pelos tantos interesses recebidos se refez seu capital. Se isto faz o homem, muito mais Deus, que sua sabedoria é incompreensível. E não se tratava de uma obra qualquer, de um pequeno capital, mas que se tratava da grande obra da redenção e de todo o custo e valor infinito e incalculável do Verbo eterno. Era uma obra única, não se podia repetir o novo fundamento do Verbo eterno sobre a terra. E por isso devíamos colocá-la ao seguro na soberana celestial. E assim como tudo a ela confiamos, até a própria vida de um Deus, assim ela, como possuidora de nossa confiança, devia responder por todos, fazer-se fiadora e responsável desta vida divina confiada a ela, como de fato o fez. Agora, minha filha, o que fiz e quis da minha Mãe Celestial, na grande obra da redenção, quero fazer contigo na grande obra do Fiat Supremo. A obra do Fiat Divino é uma obra que deve abraçar tudo: criação, redenção e santificação. Esta obra é a base de tudo, é a vida que corre em tudo e tudo encerra ela, porque não tem princípio, é princípio de todas as coisas e fim e cumprimento de nossas obras. Olha então, o capital que queremos confiar-te é exuberante. Tu não o calculaste. Mas sabes o que te confiamos no Fiat Supremo? Confiamos-te toda a criação, todo o capital da redenção e aquele da santificação. Minha vontade é universal, e em todas as coisas esteve ela obrante. Assim que o que a ela pertence é justo, que seja confiado a ti. Acaso quererias tu minha vontade sem suas obras? Nós não sabemos dar nossa vida sem as obras, e nossos bens, quando damos tudo. E assim como a Rainha Celestial, ao dar ao Verbo, concentrou em si suas obras e seus bens, assim a ti, ao dar-te nossa suprema vontade, reinante e dominante em ti, te damos todas as obras que a ela pertencem. Por isso te estamos dando tantas graças, conhecimentos, capacidade, a fim de que o Fiat Supremo, desde o princípio, não possa receber nenhuma falha. E tu, com certeza, deves dar-lhe a correspondência do amor e da glória de toda a criação, da redenção e da santificação. Portanto, o teu trabalho é grande, é universal, e deve abraçar todos e tudo, de modo que se nossa vontade, comunicada às outras criaturas, sofresse qualquer tropeço, em ti devemos encontrar o ressarcimento do vazio dos outros. E pondo-a ao seguro em ti, com dar-nos o amor, a glória e todos os atos que as outras criaturas deveriam nos dar, nossa glória será sempre completa e nosso amor resgatará seu justo interesse. Assim que também em ti depositaremos nossa confiança, serás a responsável da vontade divina confiada a ti e sua fiadora. Agora, enquanto Jesus dizia, me veio tal espanto e compreendia todo o peso de minha responsabilidade. E temendo fortemente que pudesse pôr em perigo nada menos que todo o peso e obras de uma vontade divina, tenho dito, meu amor,
Obrigado por tanta bondade tua para comigo, mas sinto que é muito o que queres dar-me. Sinto um peso infinito que me esmaga, e minha pequenez e incapacidade não tem nem força nem habilidade. E temendo poder desagradar-vos e não poder abraçar tudo, vá a outra criatura mais capaz, a fim de que todo este capital de sua suprema vontade possa estar mais seguro, e você possa receber todo o interesse equivalente a um capital tão grande. Eu não tinha pensado jamais em uma responsabilidade tão grande. Mas agora que você me faz entender, sinto que me faltam as forças e temo por minha fraqueza. E Jesus, apertando-me a ele para aliviar-me do temor que me esmagava, adicionou: Minha filha, coragem, não temas. É o teu Jesus que te quer dar muito. Não sou, talvez eu dono de te dar o que quero. Queres pôr um limite à minha obra completa que quero confiar-te? O que você diria se minha Mãe Celestial quisesse aceitar a mim, Verbo Eterno, sem seus bens e os atos que se necessitavam para poder me conceber? Isso seria amor verdadeiro, aceitação verdadeira? Certamente que não. Assim que você quisesse minha vontade, sem suas obras e sem os atos que a ela convém. Tu deves saber, a fim de que tires este espanto, que tudo o que te disse, isto é, este capital tão grande, já está em ti. E depois de que te fiz tomar a prática de me dar a correspondência da glória e do amor de toda a criação, redenção e santificação, fazendo-te abraçar tudo e todos, e tendo visto que o interesse devido me vinha com facilidade, agora te quis fazer conhecer com mais clareza o grande capital de minha vontade que te confiei, a fim de que conheças o grande bem que possuis. E conhecendo-o, posso assinar a escritura do capital a ti confiado, e ao mesmo tempo dar por recebido o interesse que me dás. Se você não o conhecesse, não se poderia fazer nem a escritura do capital, nem a recepção do interesse. Então, eis a necessidade de fazê-lo conhecer. E além disso, por que teme até querer me mandar a outra criatura? Você não tem em você um amor que diz te amo por todos e por tudo. Um movimento que me corresponde pelo movimento de todos. E tudo o que você faz abraça a todos para me dar como dentro de um só abraço os atos, as orações, a glória, as reparações de todos. Se já o faz, por que teme? Meu Deus, que lindo. Incrível esse trecho, Jesus. Enquanto eu estava nisto, vi em torno de mim outras almas. E Jesus foi a elas, e parecia que as tocava para ver se a seu toque saía o movimento de sua vida divina. Mas nada saía. Então voltou para mim, me pegou a mão, me apertou fortemente. Ao seu toque saiu de mim uma luz, e Jesus, todo contente, me disse: Esta luz é o movimento da vida divina em ti. Fui às outras criaturas, como tu viste, e não encontrei o meu movimento. Então, como posso confiar-lhes o grande capital da minha vontade? Por isso te escolhi, e basta. Sê atenta e não temas. Meu Deus, uau, que incrível. É muito incrível esse trecho. Eu tô impressionada, assim, Jesus, como o Senhor é incrível. Porque ele fala isso tudo, né, pra ela, dessa responsabilidade dela. Primeiro ele fala da mãe, né, como foi que ele confiou toda essa obra da redenção à mãe dele, aí depois ele fala pra ela, né, que confiou todos os bens a ela e a responsabilidade que ela tinha e tudo ele que ele falou. E ela ficou assim, espantada, né? Como assim eu tenho essa responsabilidade? Agora que eu tô entendendo como que eu tenho essa responsabilidade. Tô com medo. Não, vai para outra pessoa, porque eu não tenho condição nenhuma de fazer isso que o senhor tá pedindo. Né? Ela fica espantada. Como assim? O senhor confiou essa obra e eu não posso falhar? Então ela pensa, é uma responsabilidade muito grande, eu não posso falhar. Se eu falhar, meu Deus, tá tudo
eu sou a responsável por tudo, a fiadora dessa obra. Se as criaturas falhar, eu que vou reparar? Como assim? Eu não consigo, vai para outra. Aí ele fala, mas você já faz isso. Então, quando ele mostra para ela isso, ela já está fazendo. Olha que incrível a forma como ele trata a alma, né? Quando ele mostra, ele já fez. Ele já tá fazendo, ela já tá fazendo. Ele falou, você já está habituada a fazer isso. O grande bem que eu falei que eu vou colocar já está em você. Já está na sua alma. E você já está correspondendo por todos. E você já está me amando por todos. Você já está abraçando tudo. Você já está correspondendo, sendo a fiadora de todos. Você já está fazendo isso. Por que você está com medo se você já faz? Nossa, incrível. Ele não mostrou para ela. Ele mostra quando você já está fazendo. Quando ela já está fazendo. Quando ela já está praticando o que ele falou que ela tinha que praticar. E ele falou, porque você tá com medo se você já tá fazendo. E ainda mostra pra ela, ó, eu fui em outras criaturas, como você disse, né? Eu fui, mas não sai delas essa vida divina. Esse movimento que abraça tudo e todos. Não tem nelas. Não tem nelas esse conhecimento, né? De tudo isso que ele revelou pra ela. Não tem nelas esse bem, esse conhecimento, essa graça. E outra coisa importante mais que ele falou aqui, quanta graça que necessita para ela fazer isso. Então aí, na hora que ele falou tudo isso, aí ela ficou com medo e ele mesmo ela tava vendo ele e ele abraça ela e fala, calma. Eu fiquei olhando assim, realmente ela tinha que ver Jesus para, imagina ele falar isso e ser só pela fé, assim, sem ver ele falando. É muito grande o que ele falou para ela, né? Então ela recebeu toda essa graça que ela recebeu tão grande, tinha que ser assim mesmo, para poder fazer essa obra tão imensa. Ela tinha que ver ele mesmo, tinha que ter essa graça de ver, de tocar nele, de ver ele falando. Porque é muito grande, ela é a cabeça, né? A primeira dessa missão do Fiat Voluntas Tua. Então ela tinha que ver. Tinha que ter essa graça tão grande, toda essa graça que ela recebeu, para não ter falha. Não podia falhar. Como ele falou, não ia colocar o meu capital, minha riqueza, num banco que ia falir, não podia ter falha. Então vamos lá meditar melhor, né, no trecho. Lendo de novo cada pedacinho. Então ela estava a meditar na divina vontade e ela parou, ela estava girando em todas as obras, colocando eu te amo, reconhecendo tudo que Deus fez. Ela passava em todos os atos, reconhecia tudo que Deus fez. Como ele falou, ele já tinha colocado tudo nela. Criação, redenção, colocou tudo nela. Criação, redenção e santificação. E ela estava contemplando as obras da criação, da redenção. Ela estava contemplando, então, o momento que Jesus foi concebido. E estava correspondendo. Olha o que ela estava fazendo. Estava correspondendo pelo tanto amor que ele tinha. Cheguei a esse ponto de corresponder ao meu Deus por todo aquele amor que teve no ato de ficar concebido. E ela fazia isso por todos. Por todas as almas. Ela correspondia a esse amor, reconhecia esse amor e correspondia e amava a Deus de volta por todos. Na hora que ela estava contemplando, ela estava ali com a consciência. Tô em nome de todos, eu te amo por todos. E meditava e reconhecia por todos, que é o que Jesus falou para ela, que tinha que ser por todos, abraçar tudo. Assim como aconteceu com a mãe dele. Então ela já estava fazendo isso, girando nas obras e reconhecendo esse amor de Deus por todos.
por todas as almas. E aí Jesus falou. Aí ele foi explicar para ela esse ato que ela está fazendo, né? Foi falar sobre isso, dela estar girando nas obras e fazendo por todos. O que significava isso, né? Minha filha, minha inseparável mamãe, para conceber a mim, o Verbo eterno, foi enriquecida de mares de graça, de luz e de santidade pela majestade suprema. E ela fez tais e tantos atos de virtude, de amor, de oração, de desejos e de ardentes suspiros, de superar todo o amor, virtude e atos de todas as gerações, que se necessitavam para obter o suspirado Redentor. Então ela recebeu de Deus, para poder conceber o Verbo eterno, ela recebeu mares de graça, de luz, de santidade. E esses atos de virtude, de amor, de oração, de desejos que ela fez, que ela praticou, foi por causa desses mares de graça, de luz que ela recebeu. Foi em correspondência, foi uma correspondência desses mares de graça, de luz, da graça que ela recebeu, do conhecimento que ela teve de Deus, da luz que ela recebeu, do amor do próprio Deus. Era como se fosse assim, ela é uma criatura, como a gente, ela é uma criatura. Ela é uma criatura e ela recebeu, os atos que ela fazia tão heróicos de virtudes, as orações que ela fazia, era em virtude desses mares de graça e de luz que ela recebeu de Deus. E que necessitava desses mares de graça para ela corresponder a essa graça tão grande, para não falhar a obra da redenção. Ele investiu muito, né? Tipo assim, ele investiu para ter o retorno da obra da redenção, para não ter falha. Ele teve que investir muito, ele apostou muito, investiu muito, para ter certeza que não ia falhar, que não ia ter falha. E aí a gente lê no livro do céu, né? Ela é por graça o que ele é por natureza. Então olha o tanto que ele colocou nela para não falhar, porque é ele mesmo nela. Ele colocou todo ele nela, para ter todo o amor dele, para ser amado por ela com o mesmo amor, para não ter falha. Então, quando vi, aí ela fez tantos atos de virtude, de amor, de oração, de desejos e de ardentes suspiros, de superar todo o amor, virtude e atos de todas as gerações que se necessitava para obter o suspirado Redentor. Então ela fez isso por todos. Ela fez o amor que Deus encontrou nela é o amor de todas as criaturas. Ela amou a Deus por todos. Ela desejou o que os outros não desejavam, ela desejava por eles. Deus encontrou nela a satisfação do desejo, do amor, dos atos de virtude de todos, passado, presente e futuro. É muito grande, né? Muito incrível. Então, quando vi na soberana rainha o amor completo de todas as criaturas e todos os atos que se necessitavam para merecer que o Verbo fosse concebido, encontrei nela a correspondência do amor de todos, nossa glória reintegrada, e todos os atos dos redimidos, e até aqueles a quem minha redenção devia servir de condenação por sua ingratidão. E então meu amor fez o último desabafo e fiquei concebido. E ele encontrou nela a correspondência de todos. Então, mesmo que a pessoa fosse, que muitas almas, por sua ingratidão, não a salvação viesse para elas como condenação, né? A redenção. Mesmo que a redenção devia servir de condenação para algumas almas que iam para o inferno, ele não deixou de vir
porque ele encontrou na Nossa Senhora a correspondência dos atos dessas criaturas que iam morrer eternamente. Que a redenção não ia servir para dar vida para elas, ia ser morte. Mesmo assim, ele não deixou de vir, porque ele encontrou na mãe dele os atos que essas criaturas deviam fazer. Olha, gente, é muito incrível, é um mistério, assim, impressionante, que a gente pode ficar meditando a vida inteira. Nossa, é muito incrível. Todos os atos que essas pessoas deviam fazer, que todos nós, e que a gente, por todos os atos que todas as almas deviam fazer, ela fez. Todas as almas. Então, os atos de todos. Ontem o padre falou uma coisa interessante, eu fiquei assim, refletindo, né, o que ele falou. Na hora da missa, o pároco aqui da minha paróquia, ele falou assim, tem duas mortes. A morte, o padre daqui é uma bênção. Deus continue abençoando, ele é muito abençoado, assim, ele só olha para o céu. Ele fica só falando de céu, de céu, de céu, de céu, de santidade, de céu. A homilia dele é só falando isso, de conversão, de céu, da gente viver na graça de Deus, só isso, ele só fala isso. Ele só fala isso. Ele fala muito sobre isso. Espiritual, ele é muito assim, focado no espiritual. Muito focado no espiritual. Ele falou que tem duas mortes. A morte, que é a separação da alma e do corpo. E a morte, que é a separação da alma e de Deus, que é a condenação. Que é terrível, né? Que é a morte, a separação da alma e do corpo, que é a primeira morte, que ele falou, tem duas mortes. A separação da alma e do corpo e a separação da alma de Deus. Nossa, meu Deus. Aí a Nossa Senhora faz os atos, o amor que todas as criaturas devem a Deus, ele encontra na mãe dele. As orações, os desejos, os atos, todos. E aí ele fica concebido. Né? Então ela fez por todos nós. Aí ele explica, por isso que ela é mãe. O direito do nome de mãe para ela é natural. O direito do nome de mãe para ela é connatural, é sagrado. Porque ao abraçar todos os atos das gerações, substituindo-se por todos, aconteceu como se a todos tivesse parido a nova vida, desde suas entranhas maternas. Ela fazendo isso, ela viveu por todos, ela gerou, né, essa vida divina para todas as almas, para todos nós. Fazendo esses atos em nome de todos, ela gerou a vida para todos. Então ela é mãe, né? Mãe gera vida. Que é a mãe, o que significa ser mãe, né? Gerar, dar vida, conceber uma vida no ventre. Então, quando ela faz esses atos, todos esses atos, essas orações, os atos, o amor que todos deviam, ela faz por todos. Ela gera a vida divina. Ela gera a vida para cada criatura. Então, ela é mãe. Ao fazer isso, gera a vida divina. Ela está sendo mãe. A vida divina para todos. O nome mãe para ela é natural, porque ela é mãe de todos. Ela é mãe de todos. Não é só, ela é mãe de todos. Não é só porque a igreja fala que ela é mãe, tipo assim, vamos chamar a Nossa Senhora de mãe. Porque Jesus falou aos pés da cruz, falou para João, eis aí a tua mãe.
Não foi só assim, não é só naquele momento que Jesus fala, a partir de agora, vocês têm que chamar ela de mãe. Eu dou ela como mãe. O mãe para ela é natural. O mãe para ela já é desde, né? Ela sempre viveu na divina vontade, ela sempre fez os atos em nome de todos. Ela é mãe, o nome para ela mãe é sagrado, natural, porque ela concebeu a vida divina para todos. Como se todos tivessem parido a nova vida desde suas entranhas maternas. Ela pariu a vida, a nova vida para todos, fazendo esses atos, vivendo em nome de todos e dando a vida por todos. Agora você deve saber que quando fazemos nossas obras, a criatura que é escolhida e a qual é confiada a obra, devemos dar-lhe tanto amor, luz, graça, que possa dar-nos toda a correspondência e a glória da obra a ela confiada. Então Jesus confiou a Nossa Senhora a redenção e a Luísa o Picarreto a santificação. E elas receberam graças, mares de graça para corresponder a essa obra tão grande que Deus quis. Elas foram escolhidas para essa obra da criação, da redenção, a Nossa Senhora da Redenção e a Luísa da Santificação. E Deus teve que dar amor, graça, luz, para ter a correspondência dessa obra tão grande. Nossa força e sabedoria não se colocariam desde o princípio de uma obra nossa no banco da criatura, como em ato de falhar. Assim que na criatura que é chamada como ato primeiro, nossa obra deve ficar segura nela. E nós devemos resgatar todo o interesse e glória equivalente à nossa obra confiada a ela. Ela foi chamada para ser primeira. A Nossa Senhora na Redenção e a Luísa na Santificação. Então, nela, ele tem que encontrar toda a correspondência dessa obra da redenção e da santificação, de modo que se nenhuma outra criatura fosse redimida, ele já estaria satisfeito, só por causa da mãe dele. De modo que se nenhuma outra alma viver na divina vontade, ele já se daria por satisfeito por causa da Luísa, porque ele encontrou nela a satisfação de todos. Ele encontrou tudo que ele queria já nela. Então, se nenhuma outra criatura viver, mas ele já recebeu o interesse, o que ele queria, todo o lucro já nela. Tipo assim, como se ele fosse... Aí ele fala o exemplo, né? Ele fala o exemplo de colocar um dinheiro no banco. É como se fosse assim, ó. Ele coloca o dinheiro no banco, né? E ele já recebeu o lucro suficiente. Como se fosse assim. Que se ele tiver prejuízo depois, o banco falir depois, lá na frente, não ele coloca um dinheiro no banco lá. Vamos pensar assim, coloca lá 1 milhão de reais. E aí aí ele espera um lucro espera receber 5 milhões. E ele recebe os 5 milhões. Tá satisfeito? Já recebeu. Então já teve o lucro esperado, tipo assim. Ele já teve o lucro esperado. Então, mesmo que depois o banco que ele investiu falir e esse lucro não continuar, mas ele já resgatou os 5 milhões que ele queria. Então, se depois, mais para frente, ele colocar mais e não obter o lucro, tudo bem, eu já tive os meus 5 milhões, eu tô feliz da vida. Tipo assim. Então, né, na redenção, ele fez isso, ele investiu tudo na Nossa Senhora, investiu muito, investiu, colocou nela tudo que ele é por natureza, colocou nela por graça. E ele encontrou nela a satisfação. De todos. Mas é claro que não foi só ela, né, a redimida.
O céu tá lotado de almas. Um monte de gente que é salvo e tá no céu e tá no purgatório e depois vai pro céu. Então, deu muito lucro essa obra, né? Muito, muito, muito. Ele recebeu muito. E um monte de almas que estão aqui na terra que vão pro céu. E aí na santificação a mesma coisa. Ele investiu muito, muito, muita graça na Luísa, muita graça. Como ela é a primeira e não podia falhar, e ele tinha que ir igualzinho a Nossa Senhora. Ele investiu nela para ter dela todo o lucro. Que se nenhuma outra alma quisesse saber do livro do céu, ele já teve o lucro na Luísa. Mas é claro que não vai ficar só nela. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, vivendo na divina vontade. E então ele colocou, ele teve, mas para ela não falhar, assim como ele teve que dar mares de graça de luz para a mãe dele, para ela também. Então a gente vê que eu não tenho essa. A gente vê, eu vivo na divina vontade, mas a minha vida e a da Luísa não é a mesma coisa. Eu não vejo Jesus. Eu não tenho essas experiências. Eu nunca fui no céu. A Luísa fala que ela relata coisas assim que a gente não vive. Ela relata muitas coisas que a gente não vive. E no céu, ver Jesus, ver a Santíssima Trindade, ver o mistério da Santíssima Trindade, entender o mistério, contemplar o mistério da Santíssima Trindade. E no céu, vai lá no céu, ver a festa, ver o lugar onde ela ia ficar depois. Ter um casamento com Jesus, realmente ela vê ele. Assim, muita coisa que ela vive que a gente não vive. E aí a gente pode falar assim, eu não vivo na divina vontade, porque algumas pessoas podem ler o livro do céu e pensar assim, eu não vivo na divina vontade, isso aqui não é real, porque eu não tenho as experiências que a Luísa teve. Eu quero ter essas experiências que ela teve. A pessoa lê o livro do céu com esse interesse. Eu quero ver Jesus igualzinho, eu quero ter essa convivência com Jesus. Assim como ela teve, vendo ele, abraçando ele, sentindo o cheiro dele, eu quero igualzinho. Eu quero ir no céu, eu quero ver os anjos. Eu quero sair do corpo e girar pela terra com Jesus. Eu quero isso. Mas a gente entende, aí você tem que entender, tem que ler todo o livro do céu, entender tudo, né? Entender tudo que Deus está falando. Ela foi a primeira. Então, para ela, teve essa graça tão grande, ele teve que derramar tanta graça, porque ela foi a primeira. E não podia falhar. Ela tinha que ter o suficiente para conseguir corresponder a toda essa responsabilidade que ele colocou nela. Olha o que ele falou para ela. Você recebeu tanta graça, mas olha o que ele pediu dela, a correspondência por todos. E que se alguém falhasse, ele encontrasse nela a satisfação, a reparação. E isso significa não só ficar lá girando e falando eu te amo por todos, mas significou para ela também sofrer muito. Sofrer muito. Ela sofreu muito. A gente vê como ela relata a privação de Jesus, ela quase enlouquece de sofrimento por causa dos momentos que ela não estava com ele. Então, toda essa graça que ela tinha de ver Jesus também teve por causa disso, ela sofreu demais, porque não era toda hora, todo momento que ele estava com ela. Então, ela pagou um preço muito alto. Ela pagou um preço muito alto para viver tudo isso. Ela relata que sentia. Isso não é só assim, gente, falar assim, ela viveu por todos. Ela amou a Deus por todos. Não é só falar eu te amo por todos. Não é só isso. Ela viveu realmente por todos. Ela sofreu. Ela fala que quando ela está sentindo a pena da privação, ela sente penas de inferno. Então, quando fala ela viveu por todos, ela sentiu o sofrimento também muito grande de todos.
E mesmo sentindo, por exemplo, ela sentia, é isso que o padre falou, né? A separação da alma de Deus. É uma dor terrível. Só que os condenados não amam, né? A Deus. Eles odeiam, eles não amam. E ela ama. Então é como se ela sentisse a separação, mas ao mesmo tempo aquele desejo de voltar de novo a ter a união com Deus. Ela sofreu demais. Como se ela sentisse a morte mesmo. A morte para dar essa vida divina. A Nossa Senhora também. Olha para a vida dela, como ela sofreu por todos. E amou por todos, e rezou por todos, e desejou por todos. Esse desejar a Deus por todos é dor, gente. Não é só aquele desejo assim, que às vezes a Luísa, por exemplo, desejava muito Jesus. Desejava e não via. Isso dói. A gente entra em agonia. Em febre de amor. Não é assim, mar de rosa só, a vida dela. Ela fala, eu não troco por nada. Não é assim que é uma vida infeliz, mas é de dor, de sofrimento. O amor, esse desejo tão grande. O desejo que ela tinha de estar no céu. Ela estava na terra e desejava tanto, tanto ir para o céu. Isso consumia ela ardia, né, de desejo de ir para o céu. De ficar só com Jesus. Então é muito profundo esse mistério, né? A gente pode meditar muito sobre isso, refletir e entender. Então, assim, é tão importante quando a gente tá lendo o livro do céu e a gente tá em grupo fazendo isso e tem outras pessoas lendo e você conviver com outras pessoas que estão lendo o livro do céu e que já estão mais avançadas na leitura, né? Porque imagina a gente vai começar a ler o livro do céu, volume 1, fazer, a gente está preparando outro grupo para ler o livro do céu a partir do volume 1, eu e a Rosiana. Aí o pessoal tá lá, lendo o livro do céu no volume 1 e vê lá tudo isso que Jesus fala com a Luísa, toda essa graça, toda essa vida dela, né? Aí a pessoa fala, eu quero viver isso, e partilha isso, e fala, e partilha isso, esse desejo, eu quero viver isso. Vai ser assim também? Eu entreguei minha vontade para Deus, eu vou viver isso com Ele? Aí a gente já vai falar para a pessoa, ó. Aí a pessoa já pensa, tá, eu vou começar a ler o livro do céu, e é isso que eu vou viver, eu vou ficar vendo Jesus vai aparecer para mim, tudo isso vai ser igualzinho, é isso que é viver na divina vontade? Aí a gente já vai explicar. Olha, Jesus falou isso, isso. Ela é a primeira que viveu na divina vontade, né? Depois da queda e tudo. Ela é a primeira, ele confiou para ela essa obra do Fiat Voluntas Tua. Então, com ela é diferente. Ela é a primeira, então ele colocou nela muita graça, muita luz, muita, para não falhar. Tudo isso que a gente leu. Então, assim, quando a gente tá lendo o livro do céu, olha como é mais, como é que fala? Como é maravilhoso, é uma graça tão grande a gente ler em grupo. E porque se você tem, às vezes você tem uma dúvida, tem essas coisas, se você estiver sozinho, imagina até chegar no volume 19 para entender isso. Você tá no 1 ainda, você vai ficar até o volume 7. São muitos volumes, é muita coisa para ler e entender. Então é uma riqueza tão grande, é uma graça tão grande a gente estar em grupo fazendo estudo e lendo vários trechos, e um já leu, o outro já leu, e compartilhando esse conhecimento. Porque às vezes a gente fica sem entender, né? Sem entender assim, eu não
Não estou vivendo na divina vontade, porque eu não tenho essas experiências que a Luísa tem. Entenderam? Tanto que ajuda, tanto que é uma graça muito grande para a gente não ficar nessas... pensando o que não é real, né? A gente viver a realidade, a gente viver... Nossa, é muito grande, é muito, muito incrível. Tá vivendo isso, convivendo com outras almas que estão lendo também. Que ele fala aqui, ó. Nossa força e sabedoria não se colocariam desde o princípio de uma obra nossa no banco da criatura como em ato de falhar. Então é isso que ele está explicando. Não era para falhar. Por isso ele investiu tanto. Se ele quer um lucro tão alto, que é a correspondência de todas as criaturas, do amor de todas, até dos condenados, o lucro que ele quer é infinito por cento. Não é só 100%, é infinito por cento. É infinito o lucro que ele quer. É o amor de todos, ele quer a correspondência do amor de todos, até dos condenados. Imagina, pensa, gente, pensa. Meu Deus. Deus recebeu. Ele está recebendo, né? A correspondência do amor de todos, até dos condenados. Até dos condenados. Então ele teve um lucro exorbitante, maravilhoso. Glória a Deus. E por isso ele investiu tanto. Se é uma empresa, por exemplo, se uma pessoa quer pensa em fazer um negócio, uma empresa, para ter o lucro na empresa, ele tem que investir. Ele tem que investir muito para ter muito lucro. A mesma coisa. Ele investe muito para ter muito. Não dá para investir pouco, não trabalhar, não investir se você quer lucro num negócio. Se você não investir, não tem. Mas se a pessoa investe muito para não ter falha, para ter realmente a certeza do lucro, tem que investir bastante. Então, assim que a criatura, que é chamada, nossa obra deve ficar segura nela, e nós devemos resgatar todo o interesse e glória equivalente à nossa obra confiada a ela. Ele não quer, ele é perfeito, né? A força e a sabedoria dele é infinita. Ele não confiaria. Ele quer um retorno suficiente. Então, ele não ia investir muito para ter pouco lucro. Ele não faz isso. Ele já calcula direitinho o tanto que ele vai investir e o lucro que ele vai ter, o tanto que ele precisa investir para ter aquele lucro que ele quer receber. Ele pensa, calcula direitinho, né? Não ia investir muito para ter um pouco retorno. Nós devíamos resgatar todo o interesse e glória equivalente à nossa obra confiada a ela. E ainda que depois nossa obra fosse comunicada às demais criaturas, e por sua ingratidão estivesse em perigo de falhar, para nós é mais tolerável. Olha só que importante. Porque a quem foi confiada no princípio, nos fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Eis porque tudo demos e tudo recebemos dela, a fim de que todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro e por seu meio nossa glória completada e nosso amor correspondido. Então, aqui ele ainda está falando da redenção, né? Que ele colocou. Ele investiu tanto e recebeu já o que ele esperava. E ainda que fosse comunicada às outras criaturas a redenção, mas houvesse falhas, ele está satisfeito, porque ele já recebeu toda a glória na pessoa que ele confiou, que é a mãe dele. Então, mesmo que as criaturas falhem, tem falhas, ele tolera as falhas. Olha só que incrível. Ele tolera as falhas
porque ele já recebeu da Nossa Senhora toda a correspondência do amor daquela criatura que está falhando. Falhando, às vezes, a pessoa é salva, mas ela vive aqui na Terra totalmente distraída e no final da vida ela se volta para Deus, se arrepende, se converte, aí vai para o purgatório, é salva. Mas assim, não teve aquele amor, aquela virtude toda, a gratidão, desde que nasceu, já nasceu amando a Deus e nunca pecou e nunca fez nada, sempre amou a Deus e correspondeu a tudo. Não, ela falhou muito, viveu uma vida muito distraída na terra, apegada com a terra e, e peca e confessa e depois no final da vida se arrepende, ou então se arrepende só no final mesmo, mas vai para o céu. E Deus tolera essas falhas por causa que ele recebeu da Nossa Senhora toda a correspondência dessas almas. Olha só. Meu Deus, como a gente tem que amar Nossa Senhora, né? Como todos devem amar Nossa Senhora. Todos, gente, todos. Todos devem amar muito a Nossa Senhora. E a gente já pode amar por todos. A gente sabendo disso, Senhor, eu agradeço por todos. Você amar a Nossa Senhora por todos. Porque você está lendo, você está recebendo. E Deus está confiando esse capital, desse conhecimento para a sua alma. É um bem que Ele está dando para a gente. Conhecer isso aqui que Ele está falando é um bem tão grande. E o que é o lucro, como se fosse o lucro? É a gente corresponder. Corresponder como? Contemplando esse mistério, esse bem, essa graça. E correspondendo por todos. Agradecendo por todos. Obrigado, Senhor, por todos. Amando a nossa mãe por todos. Viver nessa intenção, né, de amar ela por todos. Corresponder por todos. A gente está girando, né? Como a Luísa fazia. Girando nas obras de Deus e correspondendo por todos. A gente também faz isso. Não é só a Luísa que faz isso. Que gira por todos. Que gira em tudo e ama a Deus por todos e agradece por todos. A gente vive assim também. Fazendo isso não exatamente como ela. Mas quando a gente está girando, vendo, contemplando tudo isso, a gente está contemplando e agradecendo por todos. Então, todo mundo, todos que estão no céu, a vida, ela viveu por todos o que todos deviam viver, amou por todos, mesmo que a pessoa falhe. Olha, olha só o que ele fala aqui, ainda que depois nossa obra fosse comunicada às demais criaturas, e por sua ingratidão estivesse em perigo de falhar, para nós é mais tolerável, porque a quem foi confiado no princípio nos fez remir todo o interesse das falhas. Meu Deus, é muito incrível. Fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Mesmo que a gente falhe, mesmo que as almas falhem, mesmo que a pessoa tão obstinada que ela rejeita até o fim e é condenada, a Nossa Senhora correspondeu por ela. Meu Deus. Aí a gente entende, né? A gente entende o mistério da Nossa Senhora, né? Com as almas. Ela é mãe. Meu Deus, quando a pessoa recorre a ela, meu Deus, é um poder tão grande assim, a intercessão dela é tão poderosa, porque ela é mãe. Ela intercede pela alma. E ela é mãe daquela pessoa que está ali, falha, mas ela tem nela o tudo que a pessoa devia fazer por Deus, ela tem nela. Ela dá para a pessoa, tipo assim, ela supre. Porque ela fez por todos. E aí ele até falou aqui, ó,
Se a obra for comunicada e a pessoa por ingratidão falhar, ela tem nela. Por isso que ela fala, é a cheia da graça, ela é a mãe da graça, ela é a Nossa Senhora das Graças, né? Ela tem a fonte das graças. Ela tem a fonte das graças. Porque ela fez por todos. E ela oferece a Deus por todos. O que a pessoa não fez, ela oferece para Deus. Eu fiz. Eu fiz por Ele. Eu te amei por Ele. Eu rezei por Ele. Eu rezei em nome dEle. Eu reparei em nome dEle. Eu agradeci. Eu agradeci. Essa pessoa está recebendo a comunhão. E ela não te ama como ela deve amar. Eu te amo. O nome dela está aqui. O amor, o ato de amor. E Deus olha para aquela criatura que não ama como deve amar e tolera mais e não tem aquele rigor com a pessoa porque a mãe dele tá lá. A mãe dele da pessoa tá lá o tempo todo. Nossa, meu Deus, é muito, muito grande. Esses atos que ela fez não foi assim, quando ela estava aqui ela fez e Deus esqueceu. Não, o ato que ela fez de amor por você, o que ela fez por você, tá em ato. Tá sempre em ato. Deus está sempre vendo esse ato. Deus olha para toda criatura e já vê toda hora, o tempo todo. Ele não é assim igual a gente. Ele é eterno, não vive no tempo que a gente vive. Ele olha para todos e vê esses atos dela acontecendo. Sabe, não é assim uma coisa no passado, não existe passado para Deus. O ato que ela fez é eterno. O amor que ela deu em nome de todos, que ela fez em nome de todos, é eterno. Está sempre em ato. Entendeu? Está sempre em ato. Então não é uma coisa do passado. Está sempre em ato. O amor dela. Os atos que ela fez em nome de todos está sempre em ato. Deus sempre olha para as criaturas e está vendo o que ela fez. Não separa, ele olha para você e já vê, já está vendo, tipo assim, o que ela fez. E ele tolera as falhas, porque ele já recebeu dela tudo. A fim de que todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro, e por seu meio nossa glória é completada e nosso amor correspondido. O amor de Deus correspondido. Então a gente vê assim, é um mistério, meu Deus. Por causa dos atos de Jesus, de Maria, de Luísa, a gente vê o quanto Deus tolera o homem. A gente vê o tanto que Deus tolera o homem. Tanto que ele tolera. Porque a gente vê lá no Antigo Testamento. A mulher, como era assim, diferente, né? Porque antes da redenção, como era diferente. O ato que o homem fazia já tinha uma justiça ali, inexorável, assim. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Porque ela olhou. Deus falou, não olha, não é para olhar para trás. Ela olhou, virou estátua de sal. Então, depois da redenção, se fosse se fosse para assim, não sei explicar direito, Jesus falou isso na vida íntima, não lembro direito em qual capítulo, mas ele fala assim, foi por causa do que ele fez que a justiça é aplacada. A justiça é aplacada pelos atos dele, né? A justiça é aplacada. E você vê hoje um monte de gente olhando para trás, olhando. Na hora da morte, gente, a pessoa apegada com a terra. E às vezes, mesmo assim, tem uma graça tão grande que a pessoa não morre, tem uma experiência de quase morte. E ela continua ali olhando para a terra, olhando para os bens. E mesmo assim, ela não vai para o inferno. Como assim? Como que Deus tolera isso?
essa falha, né? A justiça é aplacada. A justiça de Deus foi aplacada por causa dos atos de Jesus, de Maria, de Luísa também. E aí a pessoa recebe essa graça tão grande de às vezes não morrer. Como? Estou falando da Glória Polo, no caso real, que ela conta. Que ela, na hora do acidente, que ela teve um acidente e foi queimada assim, muito, muito mesmo. Foi um milagre ela estar viva hoje ainda, não morreu. Na hora que ela estava lá no acidente, ela estava vendo Jesus, ela viu na hora do acidente, ela ficou lá quase morta ali. Ela teve um encontro com Jesus, ela viu ele. Ela viu. E ela ficou olhando, ela vendo Jesus, ela ficou olhando, pensando, meu Deus, ela ficou pensando num anel que ela tinha no dedo de diamante, se ela tinha perdido o anel de diamante. Ela ficou preocupada. Ela estava quase morta. Ela estava vendo que Jesus estava com ela. E ela estava pensando no anel de diamante que estava no dedo dela se tinha queimado. Vocês acreditam nisso? Ela ficou pensando nisso. Ela quase. Ela tem que ir. Não lembro exatamente a história, assim, os detalhes, mas ela estava caindo no inferno. E ela não caiu. Ela foi resgatada, né? E não morreu. Foi uma graça estupenda, assim, que ela recebeu. Ela teve, e aí essa falha que ela teve de olhar para os bens materiais ali na hora da morte, ela não queria, ela estava vendo Deus e ela estava ali apegada com a terra. E Deus tolerou a justiça aplacada. E ela não foi para o inferno e ela não morreu, foi perdoada e tudo, e, né? De onde vem isso? O que aconteceu para Deus ficar assim, tolerar? Porque ele já recebeu toda a correspondência da obra da redenção na Nossa Senhora. Ele já teve, ó o que ele falou aqui, ó. Porque a quem foi confiado no princípio nos fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Eis porque tudo demos e tudo recebemos dela, a fim de que todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro, e por seu meio nossa glória completada e nosso amor correspondido. O que ele quis dizer com isso aqui, ó? Todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro. Todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro. Não teve, como se fosse assim, não teve prejuízo. Todo o capital, todo o bem que ele depositou, não diminuiu, aumentou. Ele recebeu toda a glória, todo, como se fosse o exemplo, né? Vamos pôr o exemplo aqui do banco, que ele dá esse exemplo do banco, né? Que homem que colocaria seu capital, o seu dinheiro, capital, seu dinheiro, num banco que ia falir. Então, assim, o exemplo do banco. O capital dele ficou íntegro. É como se fosse assim, todo o dinheiro que ele investiu, por exemplo, ele investiu 1 milhão e ele esperava 5 milhões e ele teve 5 milhões de lucro. Então, ele resgatou o 1 milhão que ele colocou mais os 5 milhões de lucro. O 1 milhão tá íntegro. Todo ele pegou todo de volta. Mais o lucro. O que seria o capital não está íntegro? Ele colocar esse capital num banco, 1 milhão, e ele resgatar só 500 mil. Não estava íntegro. Teve um prejuízo. Ele não teve lucro e ainda resgatou menos do que ele colocou. Mas na obra dele, não tem isso. Ele volta, o capital volta íntegro e com lucro. Porque ele já recebeu da criatura que é a primeira toda a glória, toda a correspondência dessa obra. É isso, é muito grande esse trecho. Vamos meditar em vários vídeos, né? Em outros vídeos esse trecho.
Mas então, assim, deu para entender essa parte da redenção. Ele está falando da redenção, da Nossa Senhora ser a que foi escolhida como depositária da redenção e que ele recebeu dela toda a glória, todo o amor de todas as criaturas. E aí depois ele vai falar. Ele está falando ainda da redenção, explicando da redenção, da mãe dele. Depois ele vai falar da santificação. Eu vou terminar essa parte aqui da redenção. Aí ele fala: que homem sábio coloca o seu capital num banco que está prestes a falir? Primeiro se assegura e depois confia em seu capital. Mas pode ser que com o tempo se desfaça. Isto pode lhe fazer grande dano. Não, primeiro se assegura e depois confia em seu capital. Mas pode ser que com o tempo se desfaça. Isto não pode lhe fazer grande dano, porque pelos tantos interesses recebidos se refez seu capital. Com o tempo pode vir ali um prejuízo, mas o lucro que ele teve foi tão grande e o capital está íntegro. Tudo que ele colocou, ele recebeu de volta, já recebeu muito lucro, muito lucro. Então, se tiver alguma falha, que é o que as almas fazem, uma falha nossa. Mas o que a Nossa Senhora fez já foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele suporta as falhas. Ele suporta as falhas, porque ele já recebeu muito, muito dela. Ele suporta as falhas. Não é uma coisa assim, não é uma coisa. As falhas das criaturas não é uma coisa que faz ele decidir assim, não vou fazer a redenção, porque eles vão falhar muito. Vai ter almas que vão ser condenadas. Então não vale a pena fazer a redenção. Não vale a pena o verbo ser concebido. Porque vai ter almas que vão para o inferno, vai ter almas que vão ficar. Pessoas que antes de entrar no céu vai passar pelo purgatório, vai ficar muito tempo, vai ficar vivendo uma vida na terra que não vai me amar e não sei o quê. Não, ele não pensou assim. Ele pensa, vale a pena. Só pelo que eu recebi da minha mãe vale a pena fazer tudo. Mesmo vale a pena. O investidor, ele sempre calcula, ele sempre tem isso. O investidor, a pessoa que vai investir, que ele falou de banco, falir, a pessoa que vai investir, ela sabe, tem uma tolerância ali à perda. Quem investe, quem faz investimento, se a pessoa quer só ter lucro, e não tem esse apetite ao risco, à perda, não, melhor nem começar a investir. Porque sempre quando a gente vai investir em uma empresa, ou que seja na bolsa, ou que seja no banco, vai ter prejuízo. Vai ter dias que vai ter prejuízo, que vai ter perca. Mas você tem que ser inteligente. Eu tenho ali uma meta de ganho. Minha meta de ganho é tanto. E eu tenho ali também um apetite ao risco de tanto de perda. E se tiver o risco, eu tô em paz, continuo feliz da vida, porque eu tô ganhando o que eu esperava. Então ele pensa assim, eu ganhei o que eu esperava. E vale a pena fazer essa obra, porque eu já tenho todo o meu lucro, mesmo que eu tiver as falhas, eu já recebi tudo. Se isto faz o homem muito mais Deus, que sua sabedoria é incompreensível. E não se tratava de uma obra qualquer, de um pequeno capital, mas que se tratava da grande obra da redenção, e de todo o custo e valor infinito e incalculável do Verbo eterno. Era uma obra única, não se podia repetir um novo fundamento do Verbo eterno sobre a terra. E por isso devíamos colocá-la ao seguro na soberana celestial. E assim como tudo a ela confiamos, até a própria vida de um Deus, assim ela, como possuidora de nossa confiança, devia responder por todos, fazer-se fiadora e responsável desta vida divina confiada a ela, como de fato o fez. Aí agora ele vai falar para Luísa da obra da santificação, vai falar para a gente, vai explicar sobre a obra da santificação. Aí eu faço no próximo vídeo. Amém, Fiat. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém.